Câmara Notícia de volta ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E nós vamos falar agora sobre a fraude no INSS. Segundo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, associações descontaram ilegalmente. E na época se falou em mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024. Prometiam serviços para os quais não tinham estrutura para oferecer, como assessoria jurídica ou convênios com academias, planos de saúde. Para explicar essa situação, se já foi corrigida, se tem como saber quem foi vítima da fraude, eu converso agora com o Washington Barbosa, ele que é especialista em direito previdenciário e mestre em direito das relações sociais e trabalhistas e CEO da WB Cursos. Washington, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do jornal Câmara Notícia. Fiz uma contextualização, mas de que maneira esses descontos eles aconteciam e se de fato, eram ilegais. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Realmente, assim, isso foi uma situação muito complicada e muito complexa. Como é que, durante tanto tempo, as pessoas eram debitadas, um débito não autorizado e ninguém fazia nada. E o mais importante, Gabriel, o mais importante, você que está nos assistindo, é que todos os avisos foram dados. O TCU já tinha falado sobre isso, a possibilidade de riscos e de fraudes. Ficou claro no relatório da CGU que houve um incremento estrondoso, né? Eu estou falando, gente, de dobrar. De 2022, por exemplo, nós tínhamos algo em torno de 700 mil reais em débitos. Quando passou para 2023, esse número dobrou, chegou a 1 bilhão de 700 milhões, passou para 1 bilhão e 300 milhões de reais. E quando foi de 23 para 24, esse número dobrou novamente, chegando a quase 2,5 bilhões de reais debitados. Qualquer pessoa olhando esse tipo de situação veria que algo não estava certo. Mais do que isso, Gabriel, as pessoas estavam reclamando o índice, e também está no relatório da CGU, o índice de reclamações sobre esse tipo de débito também estourou. Oscilava ali as reclamações em torno de 100, 100 e poucas, subiu para mais de 5 mil reclamações mês. Olha para isso. Então todos os avisos foram dados, tudo foi feito, mas no mínimo por negligência, nada foi feito e as pessoas, os aposentados, as pensionistas foram lesados. Washington, para quem está nos acompanhando e compreender essa situação, os descontos eles foram em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e as suspeitas atingem sindicatos, associações e até servidores do órgão? Exatamente, Gabriel. E aí eu diria, na verdade, não são suspeitas, né? Porque, assim, o que é que está claro hoje? Por exemplo, depois dessa história toda ser descoberta, mais ou menos uns 90 dias, depois disso ser descoberto, o INSS preparou uma ferramenta, né, lá no meu INSS. Ele virou e disse, olha, espera, vou informar para todo mundo que teve o débito. E essa pessoa que teve o débito, ela pode, na verdade, fazer o quê? Ela pode virar, olhar aquele débito e dizer se ela autorizou ou não. Só para a gente ter uma noção disso. Eram 3 milhões, quase 4 milhões de pessoas que tinham débitos. Sabe quantas reconheceram os débitos? Quantas? Menos de 40 mil pessoas. Olha para isso. De 3 milhões, quase 4, menos de 40 mil pessoas reconheceram o débito.
Então, me desculpe, nós não estamos falando de um erro qualquer, nós não estamos falando de algo assim fortuito, aconteceu, eu pensei que ele tinha autorizado. Não, nós estamos falando realmente de uma quadrilha montada pelos sindicatos, provavelmente, como você disse, Gabriel, com a participação de alguns servidores do INSS para roubarem os aposentados e as pensionistas. E o termo, desculpa até falar, é um termo forte, mas o termo realmente é de roubo. E veja, gente, nós estamos falando, veja, você que está nos assistindo, nós estamos falando de pessoas que ganham um salário mínimo, R$ 1.500. Essas pessoas que moram no interior do Brasil, a maior parte sem formação, a maior parte muito simples, muito humilde, que passam necessidade, cuja concentração foi no Nordeste e no Norte do país, que nós sabemos que são regiões mais pobres. E essas pessoas tiveram débitos que inicialmente eram da ordem de R$ 70, e também esses débitos aumentaram da ordem de 70 para chegando a R$ 250 por mês. Gente, quem ganha R$ 1.500, R$ 70 tirar da conta é muito dinheiro. 250 nem se fale o peso que isso tem. Eu estou falando que a pessoa deixou de comprar um cais, a pessoa deixou de comprar um remédio, deixou de comprar comida para sua casa, passou ainda mais necessidade por conta desse processo altamente fraudulento, desse golpe, desse roubo que foi feito. Washington, a operação Sem Desconto cumpriu centenas de mandados de busca e apreensão, outros 6 de prisão temporária em 13 estados e no Distrito Federal. Isso quer dizer que foi no país inteiro? Os débitos, Gabriel, eles ocorreram no Brasil inteiro. A concentração, vamos dizer assim, dos fraudadores, né? Vamos separar as duas coisas. Nós temos o fraudador, o golpista, sindicato, tá? E aí a concentração deles são Brasília, São Paulo e Rio Grande do Sul, tá? A sede desses sindicatos. Nós temos, de outro lado, os fraudadores, os golpistas que estavam dentro do INSS. Então aí, pelo que se sabe até agora, a concentração era mais aqui em Brasília, eu falo de Brasília, era mais aqui em Brasília, na direção geral do próprio órgão e também em um ou outro local espalhado. Essa notícia desses vários mandados, né, que foram cumpridos, elas têm duas linhas também nesse aspecto. Olha, eu estou todo 2 linhas aqui, né, Gabriel? Mas vamos separar as 2 linhas. Tá. Nós temos, de um lado, os mandatos que foram feitos lá atrás, que foram feitos contra os sindicatos e contra alguns servidores, entre os quais o presidente, o antigo presidente e o antigo procurador do INSS, e foram feitas também para esses sindicatos, onde foram, inclusive, apreendidos bens e outras coisas. Agora, recentemente, inclusive nesses dias, que deve ser o que você está se referindo, Gabriel, foram feitos outros mandados. Mas esses mandados, não necessariamente, eles têm uma associação direta com esse golpe dos sindicatos. Né? Eles também colaboraram, mas fizeram outros tipos de golpe. Né? Washington, eu vi uma reportagem falando que mais de 3 milhões de pessoas já declararam ao INSS que não reconheceram os descontos feitos nos benefícios. Quem que faz essa análise, se de fato ocorreram os descontos indevidos? Como é que funcionou o processo, Gabriel, e você que está nos assistindo? Primeiro, o INSS informou, olha, você teve débito e teve débito deste sindicato, tá? Aí você, segundo passo, você virava e dizia, olha, eu não reconheço esse débito, ou eu reconheço. E aí o teu número está certíssimo, foram 3 milhões e 400 e poucas mil pessoas que disseram que não reconheciam. E como eu falei também agora há pouco, menos de 40 mil reconheceram realmente o débito. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, o INSS informou quanto foi debitado.
Então, apareceu para você uma notificação no meu INSS que virou e diz: Gabriel, você foi debitado pela associação XPTO e esse débito alcançou o volume de R$ 2.000. Assim, tal mês tanto, tal mês tanto, tanto, tá? Esse foi o ponto. Paralelamente, o que é que houve? O governo federal, por meio da AGU, Advocacia Geral da União, procurou o STF, Supremo Tribunal Federal, e fechou um acordo com o Supremo Tribunal Federal. Esse acordo homologado, o que é que diz basicamente? O INSS vai devolver esses valores debitados para você, devidamente atualizados, desde que você desista de discutir qualquer outra coisa sobre esse tema. Tá? Gabriel, além da própria devolução do dinheiro, as pessoas deveriam ter direito, têm direito, a receber o que a gente chama de repetição em débito, ou seja, no teu exemplo que eu dei agora, R$ 2.000 foi debitado de você. Então você receberia os R$ 2.000 devidamente atualizado e receberia mais R$ 2.000, que é o que a gente chama de repetição do. Tá. E além disso, você poderia e deveria requerer dano moral. Que, como eu falei, a pessoa deixou de comer, deixou de comprar um gás, deixou de comprar um remédio, passou ainda mais necessidade, e isso com certeza gerou grande inconveniente para essa pessoa, tá? Mas o governo virou e disse no acordo: quem quiser receber, vai receber, mas vai ter que desistir de discutir toda e qualquer outra coisa a respeito disso. O primeiro lote saiu agora, dia 24, que foi já acreditado esses valores para quem aderiu. A adesão ainda está aberta, tá? A qualquer momento as pessoas podem aderir a este acordo e o dinheiro será devolvido pelo governo. Agora, detalhe, os sindicatos roubaram os aposentados junto com algumas pessoas do INSS. Quem é que paga a aposentadoria dessas pessoas? Somos nós, pagadores de impostos. Agora, quem vai devolver o dinheiro? É o próprio governo. Não são os sindicatos. É o próprio governo que vai devolver o dinheiro. E quem é que vai pagar mais uma vez? Nós, pagadores de impostos. Mas depois o governo disse que vai procurar os sindicatos. Gente, desculpa, eu trabalho nessa área, a gente sabe como é um processo de execução e principalmente nesse caso que as instituições não têm um mínimo de estrutura, não têm bens, não têm nada para você poder executar. Gabriel, desculpa, eu acabei me alongando um pouco na resposta. É ótimo. Você deu uma ótima contextualização realmente do que está acontecendo. Dos meus questionamentos seria exatamente sobre isso que você acabou de responder, né? Porque não foi o governo que fez isso, mas foi o governo que precisou, então, pagar esses beneficiários, então acabou saindo de uma parte. Para quem está nos acompanhando... Gabriel, desculpa te interromper, mas até o seguinte, como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro do governo, existe dinheiro do pagador de impostos. O governo não tem dinheiro. O dinheiro é meu, é seu que você está nos assistindo, de você que está nos assistindo aqui, que pagamos nossos impostos. Né? O governo não faz dinheiro, ele não tem uma árvorezinha de criar dinheiro. Exato. Né? Para quem está nos acompanhando, Washington, sobre essa situação atual, ainda tem como saber se os descontos aconteceram ou já se esgotou o prazo? Para quem está nos acompanhando, ainda dá tempo de receber essa mensagem, mas às vezes passou despercebido, dá tempo de solicitar que foi realizado um desconto indevido? Sim, Gabriel. Então veja, você que está nos assistindo aqui, o que é que você tem que fazer? Se você não fez nada ainda, você vai acessar o meu INSS. O meu INSS você acessa lá pela internet, é só colocar lá meu INSS, vai chegar lá. Ou mesmo se você tiver baixado o app, né, o aplicativo no seu celular, pelo próprio celular você tem acesso a isso. Quando você acessar o meu INSS, que você acessa com a senha do GovBR, você vai chegar e vai verificar em notificações. Lá nas notificações haverá, se for o caso, se tiver havido débito na tua conta, haverá lá
o valor do débito, a quantidade, quem recebeu esse débito, né? O sindicato que recebeu, e vai ter a opção se você confirma ou se você contesta, tá? Esse é um ponto, primeiro passo. Segundo passo, também lá no meu INSS, você acessa em acordo, para você aderir ao acordo. Aderindo ao acordo, é aquilo que nós já falamos, você vai receber o valor devidamente corrigido, mas terá de abrir mão de discutir toda e qualquer outra coisa a respeito disso. Tá? Então, isso ainda está aberto, isso você ainda pode fazer, não tem problema nenhum. Na sua resposta anterior, você disse que os pagamentos eles já começaram a acontecer. De que forma isso está sendo realizado e tem como esse beneficiário acompanhar esse pedido de reembolso? Os pagamentos começaram, o primeiro lote foi agora dia 24 de julho. E, assim, segundo o governo, haverá vários lotes que acontecerão a cada 15 dias. Tá? Então, as pessoas receberam, essas primeiras pessoas receberam, e receberam aonde? Receberam no seu contra-cheque, na conta que você recebe o teu salário. Então, você está ali, você recebe tua aposentadoria no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal. Tá? Então, naquela mesma conta, do mesmo jeito, foi feito o quê? Foi feito o crédito desses valores. No exemplo que eu dei aqui, do exemplo do Gabriel, se tivesse dado R$ 2.000, então seria creditado, foi, né, nesses dias, creditado para essas pessoas. Agora, quem foi creditado? Segundo o governo, ele está montando lotes a cada 15 dias, o primeiro foi esse, agora do dia 24, e esses lotes eles são montados conforme a data da adesão. Adesão a quê? Adesão ao acordo. Então, quem aderiu primeiro ao acordo, entra na fila primeiro e vai receber primeiro. Também, segundo o governo, até o final do ano, com previsão aí que o último lote seja no final de novembro, começo de dezembro, todos esses valores, todo mundo que aceitou o acordo será devidamente ressarcido. Duas questões, Washington, para não deixar passar batido. Caso não aconteça essa adesão dentro do prazo, o segurado ele vai ficar fora dessa lista de pagamentos automáticos? Em princípio, Gabriel, não existe um prazo para adesão ao acordo. Okay. O que se estabeleceu foi um prazo, que é o prazo da última semana de novembro, para que se receba ainda este ano. E este prazo não foi estabelecido, desculpem, não foi estabelecido no acordo. Foi estabelecido por conta de uma questão orçamentária do governo federal. Tá? Agora, em tese, os valores foram debitados, isso prescreve a cada 5 anos, então ele está dentro do tempo, por isso que se viu lá que era de 2019 para cá, que o relatório da CGU, todos os dados trazem de 2019 para cá, e que os pagamentos estão sendo de 2020 para cá, que são os últimos 5 anos. Então, em tese, você não tem prazo para aderir. Se você quiser aderir ao acordo e quiser que o pagamento seja feito ainda este ano, aí você tem de fazê-lo até a última semana de novembro. E a outra questão, para também não deixar para trás, numa resposta anterior, você disse que foi feito um acordo com quem tinha feito uma ação judicial. O governo falou, olha, pode tirar, já reconhecemos o erro, o pagamento vai ser feito. Se mesmo assim a pessoa quiser entrar com uma ação judicial por algum prejuízo que ela teve neste período, tem como? Ótima pergunta, Gabriel. E aí vamos separar as coisas. Primeiro, o governo federal procurou o Supremo Tribunal Federal para quê? Para suspender toda e qualquer ação que tivesse sido ajuizada no Brasil inteiro. Então, se você já tinha ajuizado uma ação, essa ação sua, ela está suspensa. Aí o governo fez o acordo, tá? O STF homologou e agora ele está dando
essa possibilidade de você aderir ao acordo e, em aderindo, receber esses pontos. Mas detalhe, se você aderir ao acordo, mais uma vez eu digo, você terá de abrir mão de discutir qualquer outra coisa. Então, assim, se você recebeu o dinheiro, se você aderiu ao acordo, aí não adianta entrar com ação judicial. Se você entrar com ação judicial, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ser extinta sem julgamento de mérito, porque o valor já foi pago. E você ainda corre o risco até de receber uma multa, de ter que pagar uma multa por litigância de má-fé, que é aquela pessoa que discute sabendo que não tem direito. Tá? Agora, se você não aderiu ao acordo, se você não aderiu, você não vai receber o dinheiro nesta leva aí, e você poderá discutir isso na justiça. Tá? E aí, discutindo isso na justiça, também, como eu falei, você vai ter direito à devolução devidamente atualizado, tá? Vai ter direito a que a gente chama de repetição em débito, ou seja, o mesmo valor, e vai poder requerer o dano moral previdenciário. Washington, numa resposta anterior sua, o senhor deu a explicação para entrar no aplicativo INSS, né, para conseguir as informações. E quem tem dificuldades em concluir este processo de forma digital, existe alguma outra possibilidade? Existe sim. As agências dos Correios, regra geral, a principal agência de cada localidade, elas estão elas estão autorizadas a fazer esse tipo de trabalho. Então, se você tem dificuldade de acessar a internet, de mexer em aplicativos e tal, você pode se dirigir a uma agência dos Correios e lá perguntar sobre este caso. E aí os Correios vai te dar toda a orientação, vai fazer todo o procedimento para você. Washington, para quem está preocupado com esta situação, né, porque foi de 2019, 2024, enfim, foram muitos anos, para conseguir combater as fraudes contra aposentados, o que seria necessário? O uso de biometria seria uma solução? Ajudaria? Precisa mudar alguma coisa no sistema? Gabriel, essa é a parte que nos deixa, principalmente no meu caso, que trabalho nessa área há muitos anos e estudo muito sobre o tema, essa é uma parte que nos deixa, a palavra é revoltado, né? Porque essa questão da biometria, essa questão da segunda conferência, essa questão do cuidado no credenciamento, ou seja, visitar a entidade, ver se realmente ela tem estrutura, se realmente ela consegue oferecer o que ela está prometendo, isso tudo estava previsto nas normas, isso tudo está previsto nas normas, isso tudo deveria ter sido feito. Mais ainda, temos como exemplo a questão dos empréstimos consignados, que antigamente não tinha o reconhecimento biométrico, tá? E as fraudes eram enormes. O que é que houve na hora que se colocou o reconhecimento biométrico? As fraudes praticamente zeraram, diminuíram drasticamente. Então, assim, o INSS sabia como fazer direito, o governo sabia como tomar os cuidados devidos. O Tribunal de Contas da União advertiu sobre os riscos dessa operação. Houve orientação da própria CGU e de vários órgãos a esse respeito, mas não foi feito. Então, assim, a solução ela já está dada há muito tempo. E a solução está, inclusive, nos normativos do INSS. A solução está, inclusive, no termo de acordo que é assinado com as entidades, que é o que? A exigência de biometria. Washington, eu li uma reportagem que fala que as entidades investigadas elas não tinham sequer estrutura operacional para fornecer os serviços que ofereciam. É claro que os aposentados eles são as vítimas, mas tem alguma dica ou algum cuidado extra para os aposentados que estão cadastrados? A partir de agora, eles precisam fazer alguma coisa
para ter um cuidado a mais ou não? Eu acho que a grande dica, o grande cuidado é você acompanhar os teus extratos, tá? Você não paga absolutamente nada por isso. É liberado de tarifas. Você pode chegar lá e fazer o quê? Você pode chegar lá e verificar no teu extrato o que é que foi feito. Então, poxa, você ganhava ali todo mês R$ 1.500. Esse mês veio 1.200. Opa, por quê? Então, vai lá e verifica, tá? E lá vai ter exatamente, tanto no extrato bancário, quanto também lá no meu INSS, tudo de forma gratuita, vai ter todos os detalhes, haverá todos os detalhes do teu pagamento. Quanto foi o valor do benefício, se houve algum empréstimo consignado que está debitado ali, se houve algum débito para a associação, você tem que acompanhar isso. Agora, Gabriel, me permita chamar a atenção dos filhos, dos sobrinhos, dos netos. Nós que temos um pouco mais de acesso à informação, um pouco mais de vamos dizer assim, de costume, né, de prática de se utilizar desses meios digitais, nós temos a obrigação de ajudar nossos pais, nossos tios, nossos avós a tomarem esses cuidados. A gente sabe que essas pessoas têm certa dificuldade. Então, cabe a você, filho, tio, filho, sobrinho, neto, você ajudar o seu parente que já tem essa aposentadoria a acessar esses detalhes, a acompanhar. Esse é teu grande papel. E isso é muito importante que você faça. Governo federal, você gasta dinheiro em tantas publicidades inadequadas. Né? A verba publicitária do governo é um absurdo. Né? Por que você não faz uma campanha esclarecedora desse tipo de situação? Agora mesmo, com a história dessa fraude toda, os veículos de imprensa, como vocês aqui, a mídia, que divulgou isso, mas não houve uma propaganda sequer, uma peça publicitária sequer, explicando para a população o que é que ela deve fazer e como deve fazer. Então, temos que pegar uma parte dessa verba gigantesca de publicidade do governo federal e utilizar para conscientizar os aposentados, as aposentadas, aqueles que recebem benefícios assistenciais, principalmente eles que não têm tanto acesso à informação, conscientizá-los desse tipo de cuidado. Passar informação, ensinar como é que faz. Isso é muito importante e não é feito. Washington Barbosa, especialista em Direito Previdenciário, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, CEO da WB Cursos, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo novamente. Tenho certeza que as informações que foram ditas aqui de grande valia para o nosso telespectador, deu uma boa contextualizada nesta situação que muitas vezes não é fácil de entender, mas acho que agora ficou claro o que precisa ser feito e como que foi realizado e como está sendo, né, tomada as decisões. Já faço um novo convite para o senhor retornar até os nossos estúdios, participando aqui do Jornal Câmara Notícia, e fica aberto às suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, pelo convite. É sempre bom a gente poder ajudar de alguma forma e passar essas informações. E, mais uma vez, eu reforço. Filhos, netos, sobrinhos, vocês têm a obrigação de ajudar seus pais, seus avós, seus tios. Gabriel, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho e parabéns à nossa TV por passar essas informações. Nós aqui agradecemos a participação ao vivo do Washington Barbosa aqui no Jornal Câmara Notícia, ao vivo nesta segunda-feira.